noite a todos. Estamos dando início a mais um evento do projeto #Teatro Municipal Agora, que leva até vocês espetáculos online, direto do Teatro Municipal do Rio Grande. Este projeto faz parte da programação da Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer, com apoio da Vetorial Net. Na noite de hoje, teremos um programa especial. Biblioteca Riograndense, 175 anos de história. Este #Teatro Municipal Agora especial é uma homenagem aos 175 anos da Biblioteca Riograndense, que é uma das mais antigas instituições culturais do Rio Grande do Sul. Seu acervo conta com mais de 450 mil volumes, guarda-peças significativas referentes à Guerra do Paraguai e à história do estado do Rio Grande do Sul. A Biblioteca Riograndense ocupa um prédio em estilo neoclássico no centro da cidade do Rio Grande. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais da nossa biblioteca e contar a sua história através de depoimentos de pessoas que são importantes na sua trajetória. Também contamos com a participação dos músicos Gilberto Oliveira, Mauro Naval e Daniel Prado, que com sua arte também homenageiam esta Casa de Cultura. Assistam agora o documentário Biblioteca Riograndense, 175 anos de história. Noiva do mar, beleza sem fim, pequena sereia, pedaço de mim. Me sinto tão só a te procurar. As ondas me dizem que vou te encontrar. O meu navio navega no teu coração. Marés que vêm, marés que vão. O meu amor, canto por ti, pra te encontrar, meu doce lar, meu litoral. Biblioteca Riograndense, 175 anos de história. Foi no dia 15 de agosto de 1846 que o imigrante luso João Barbosa Coelho ajudou a fundar o Gabinete de Leitura, que atualmente é a biblioteca mais antiga do Rio Grande do Sul. De lá para cá, 175 anos se passaram e manter suas portas sempre abertas, com a meta primordial de promover a propagação da leitura e a difusão da cultura, tem sido a luta incansável da Biblioteca Riograndense desde as suas origens até a contemporaneidade. As vivências culturais da Biblioteca Riograndense vêm sendo marcantes em vários campos de atuação. Ela vem prestando um amplo serviço no atendimento à população, desde os estudiosos e cientistas das mais variadas áreas do conhecimento humano, até a criança em processo de alfabetização. Publicações de obras raras, palestras e exposições, entre tantas outras atividades, completaram este quadro de ebulição cultural promovido a partir da biblioteca. Atualmente, a Biblioteca Riograndense conta com aproximadamente 450 mil livros, além de um acervo formidável de documentos em geral e com grande destaque para sua coleção de jornais, uma das mais completas, notadamente quanto aos periódicos gaúchos e riograndinos que circularam desde os primórdios do século XIX.
Além de ser a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, a biblioteca ainda permanece como a de maior acervo no contexto estadual e é uma das maiores na conjuntura nacional. Era inverno de 1846 e o Rio Grande do Sul ainda lambia suas feridas, tendo em vista os quase 10 anos de guerra civil com a Revolução Farroupilha. Na cidade do Rio Grande, o mais importante entreposto comercial da província, alguns cidadãos, sob a liderança de Barbosa Coelho, resolveram reunir-se e promover o espírito de associação, levando em conta que a reconstrução da província não deveria ser apenas no campo social e no campo econômico, mas também no âmbito cultural. A partir daí, eles fundaram o Gabinete de Leitura, cujo principal objetivo era reunir livros e colocar à disposição dos seus associados, promovendo então a cultura e a leitura. O acervo do Gabinete de Leitura ele foi crescendo de uma forma tão considerável que a instituição teve que se mudar por vários lugares do centro citadino exatamente para conseguir colocar este mesmo acervo. É claro que, além do crescimento, além dos méritos, o gabinete também passou por várias dificuldades, principalmente de ordem orçamentária. Esses obstáculos chegaram ao cúmulo no final dos anos 1870, quando o gabinete esteve por fechar as suas atividades, por extinguir aquilo que era o seu principal objetivo. Nesse momento, um mecenas, o barão de Vila Isabel, pagou todas as dívidas do gabinete e promoveu uma reestruturação na instituição. A partir de então, o gabinete passou a receber o nome de Biblioteca Riograndense, exatamente aquela denominação pela qual ela passou a ser conhecida até o presente. A Biblioteca Riograndense, daí em diante, manteve a flama do desenvolvimento cultural e promoveu várias atividades dentro da comunidade riograndina. Organizou eventos, organizou publicações e, além disso, promoveu os chamados cursos noturnos. E esses cursos tinham um fim muito nobre. Eles serviam exatamente para aquelas pessoas que não tinham condições de frequentar os bancos escolares, realizarem a sua formação nesses cursos e, a partir daí, conseguirem uma colocação profissional, uma colocação social. É claro que as dificuldades continuaram acontecendo, fundamentalmente porque o acervo estava cada vez maior. E isso fez então com que a biblioteca continuasse procurando a sua sede definitiva. E isso vai acontecer exatamente ao final do século XIX, quando a biblioteca vai adquirir por compra o prédio da Intendência Municipal e a partir dali terá então o seu local definitivo. Esse prédio ele passou por uma grande reestruturação na década de 1930 sob a direção de Abelar Barreto. E ele foi ampliado, ele teve várias transformações na sua estrutura e acaba atingindo essa configuração com que a biblioteca é conhecida até os dias de hoje. Na biblioteca nasceram instituições bastante importantes, uma delas exatamente a Universidade Federal do Rio Grande. A biblioteca ela continuou atendendo um amplo público, um público que ia desde os bancos escolares, o pesquisador em geral e os indivíduos que estavam fazendo seus trabalhos de graduação e pós-graduação nas universidades. Esse atendimento ele foi tão amplo que a biblioteca acabou ficando conhecida pelo epíteto de pública. Muitas pessoas chamam a Biblioteca Riograndense de biblioteca pública, apesar dela ser uma instituição de fórum privado. A biblioteca continuou enfrentando algumas dificuldades, novamente de ordem orçamentária, principalmente pela forte carga tributária que recai sobre ela, apesar dela ser e ter sido sempre uma instituição sem fins lucrativos. Nos últimos anos, a biblioteca vem buscando reestruturar algumas das suas atividades de modo a retomar, de forma singela, o seu papel cultural. E isso vai se dar exatamente através da organização de eventos, de seminários que vão atingir o público local, mas também o estadual, o nacional e até o internacional, assim como palestrantes também
Rio-grandenses, brasileiros e estrangeiros têm atuado nestes mesmos cursos. Além disso, a biblioteca promove a edição de 2 coleções, a coleção Documentos e a coleção Rio-grandense. A coleção Documentos é editada em parceria com o CLEPUL da Universidade de Lisboa e ela começou a ser editada em 2016 e no ano de 2021 completará 60 volumes. Já a coleção Rio-grandense, promovida junto à Universidade Aberta de Portugal, começou em 2017 e em 2021 completará 50 volumes, o que são números bastante significativos. Ao completar seus 175 anos, a Biblioteca Rio-grandense pretende continuar com a sua meta de promover a leitura, de estimular a cultura em geral e manter sempre as suas portas abertas para a comunidade rio-grandina, rio-grandense e, por que não, brasileira e internacional. Vou falar um pouquinho sobre a nossa querida Biblioteca Rio-grandense, que está completando 175 anos. Estou há 30 anos em Rio Grande, atuando na nossa Universidade Federal aqui, a FURG, e nesse período de 30 anos, dos primeiros lugares que eu fui ao chegar em Rio Grande foi conhecer a Biblioteca Rio-grandense, pela fama que ela já tinha fora de Rio Grande, em Porto Alegre, que eu atuei bastante, pesquisando, fazendo pós-graduação. Já se sabia que o acervo dela é um acervo muito especial para estudos da formação platina, por exemplo, que era o que me interessava, inclusive sobre estudos missioneiros das missões jesuítico-guaranis. Depois desses primeiros contatos, então, o tempo passou, 3 décadas que eu pesquiso na biblioteca. Muita coisa foi possível produzir a partir desse acervo documental, o acervo bibliográfico, que foi o primeiro que eu fiz pesquisas, o acervo em jornais, muitos artigos e livros foram feitos em cima disso, e mais recentemente tenho investido bastante nos acervos iconográficos, seja a parte cartográfica, seja especialmente as fotografias, gravuras, enfim, toda essa parte imagética que é um dos campos da história em que, como escritor público, eu tenho tentado conciliar bastante o texto com a imagem. Durante esse período, uma grande parte do tempo, eu fui colunista do jornal Agora, então, semanalmente, eu fazia pesquisas na biblioteca, exatamente para ter a fonte necessária para montar os artigos, do Memória e História, que circularam durante mais de 20 anos, encartado nas terças-feiras no jornal Agora. Então, a biblioteca, para mim, é um espaço muito especial, pelo seu acervo, pela sua trajetória histórica de lutas, para ter sobrevivido 175 anos, o esforço das diretorias, o esforço da comunidade, ter sido esse espaço tão especial que me acolheu e que, a partir de um certo momento, inclusive, o período todo sempre eu tentei colaborar, divulgar, difundir, etc. Mas de um período para cá eu tenho inclusive atuado na diretoria da biblioteca. É um espaço de memória da cidade, um espaço de memória brasileiro. Há jornais que só tem na biblioteca, há livros que são obras raras, são quase 500 mil de obras que nós temos na biblioteca, que permite escrever muitas dissertações, teses, muitos trabalhos de conclusão de curso, seja do campo da literatura, da história, da filosofia, os campos mais variados do conhecimento, o campo das engenharias. A biblioteca teve uma trajetória, enquanto gabinete de leitura desde 1846, e depois chamada Biblioteca Rio-grandense, mas de fato ela, ao longo desse tempo, além de ser uma biblioteca, ela sempre se preocupou com a comunidade, que foi a instrução pública. Então ela dava aulas no interior da biblioteca, ocorriam aulas de instrução pública voltada à comunidade local, e foi na biblioteca também, de forma muito especial, que surgiu o ensino superior em Rio Grande, com o curso de engenharia industrial, lá no ano de 1956. As aulas funcionaram inicialmente dentro da biblioteca. Então ela foi constituindo-se de acervos diferenciados, inclusive da área das exatas, da matemática, das engenharias. Esses acervos, eles hoje fazem parte
então do que nós temos disponível na biblioteca, e isso acabou então dando várias diversidades para a biblioteca de experiências históricas. Não é apenas um local que acumula livros, que permite que se consulte os livros, né, que se empreste os livros para os sócios. Não, ele também teve trajetórias de contato local, de reciprocidades e de valorização do avanço local no campo intelectual. Isso foi extremamente importante. Essa base que hoje a gente conhece, o trabalho feito pelas universidades federais, as universidades particulares, lá dentro se pensava grande, num período que tudo era carente. Então já se pensava em fornecer ensino para a população local nas mais diversas esferas desse ensino, né? No ensino que hoje a gente chamaria de ensino fundamental, médio e superior, ou seja, acolhendo essas propostas para que melhorasse as condições intelectuais locais, né, o avanço da escolaridade, inclusive. Os livros que estão atrás de mim aqui são todos livros feitos, voltados à cidade do Rio Grande, à história da cidade do Rio Grande, e são livros que estão inseridos dentro de fontes que foram retiradas da Biblioteca Rio-Grandense, fontes do século XVIII, do século XIX, do século XX, desde a história da Praça Xavier Ferreira, da Tamandaré, do Porto do Rio Grande, flertes com a literatura, é tudo fruto de acervos de reflexões que partiram do estudo desse material disponível dentro da biblioteca, seja material iconográfico, material jornalístico, material documental ou livros, né? Então, é muito especial para nós de Rio Grande que a biblioteca permaneça viva, novas gerações venham e mantenham esse acervo e melhorem as condições, com todas as dificuldades que se tem de infraestrutura, para visualizar melhor toda essa caminhada que já agora começa a partir para os seus 200 anos de história, né? E a gente não pode deixar essa história morrer. Cada um pode dar contribuições dentro de suas possibilidades para que um dos principais referenciais da cidade do Rio Grande, de uma persistência que recua a primeira metade do século XIX, está aqui muito próximos de nós, no centro histórico da cidade, inserido dentro de uma dinâmica de muitas historicidades, que é ligada ao Porto Velho do Rio Grande. Então nós estamos inseridos plenamente no Porto Velho, no mercado público, naquele casario que tem no entorno, né, os prédios públicos ou particulares, e a biblioteca está ali vivendo, hoje quase que sobrevivendo devido às grandes dificuldades que tem, mas ela vai sobreviver. Ela vai superar cada vez mais, né, essas condições adversas e vai conseguir se manter como um legado da cidade que deve ser conhecido, deve ser visitado, deve ser compartilhado e deve ser uma fonte de pesquisa para a criação intelectual. É esse o meu desejo. Parabéns para os 175 anos da nossa Biblioteca Rio-Grandense e que seja sempre um ano a mais a comemorar em direção ao infinito. Eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande pela Biblioteca Rio-Grandense, não só pela instituição que é, pela força, pela pujança, pela sua presença na cultura rio-grandina, rio-grandense e também nacional, mas principalmente por aquilo que ela me forneceu ao longo da minha trajetória acadêmica e da minha formação enquanto historiador. É através do seu acervo que eu consegui material que não conseguiria em lugar algum. São livros e livretos de Ângelo Dourado, por exemplo, que durante boa parte da minha trajetória acadêmica eu pesquisei, que só se encontram na Biblioteca Rio-Grandense. Como, por exemplo, A Situação Política do Brasil, que foi um livro que o Ângelo Dourado publicou em 1905 e que só se encontra lá, o único exemplar conhecido que existe está na Biblioteca Rio-Grandense. E também agora no meu doutorado eu faço bastante uso da hemeroteca, que é uma das mais completas do estado, sem dúvida alguma, uma das mais importantes do Brasil também, e onde também existe um material que é encontrado somente lá, que é o jornal Rio Grande do Sul, um jornal castilhista que foi fundado na cidade de Rio Grande em 1891, mais precisamente no dia 1º de junho de 1891,
e ele teve circulação até 1897. Este jornal, a sua coleção completa, ele só existe na Biblioteca Rio-Grandense. Então, é o que possibilita que os estudos acerca da Revolução Federalista se alarguem, né, se encontrem novas fontes, justamente a existência e a importância dessa instituição que é a Biblioteca Rio-Grandense, que nos fornece, e a mim especificamente, a possibilidade de ampliar o conhecimento histórico, de trazer novos estudos, novos olhares, com fontes que de outra maneira não existiriam, não estariam ao alcance, não estariam preservadas para que estas e as futuras gerações possam ter conhecimento, ter contato e ampliar, assim como eu havia dito, o conhecimento histórico. Eu parabenizo a instituição, eu parabenizo a sua direção, parabenizo a todos aqueles que fazem, que proporcionam que a Biblioteca Rio-Grandense continue ativa e relevante na comunidade que está inserida e proporcionando a produção ampla do conhecimento. Os vários arquivos, fundos e coleções específicas que compõem a Biblioteca Rio-Grandense podem ser encontrados em diversas salas que receberam denominações especiais. Sala Silva Paz é uma coleção de 10.000 títulos sobre a formação do Estado do Rio Grande do Sul, constituindo-se numa das mais completas a respeito do tema. Sala Abelar Barreto reúne 6.000 títulos herdados do historiador que dá nome à sala, contendo principalmente obras sobre história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Sala de Obras Raras, coleção de 3.000 títulos reunindo obras editadas desde o século XIV. Sala Almirante Tamandaré, formada por 4.000 títulos, especializada em obras ligadas à história da Marinha e às artes náuticas. No acervo da Biblioteca Rio-Grandense, encontramos ainda o Arquivo Montenegro, a coleção Agostinho José Lourenço, a coleção das Leis do Império e da República do Brasil, a Mapoteca e a coleção de fotografias. Além desta inesgotável documentação disponibilizada aos pesquisadores, a biblioteca, graças a projetos fomentados por várias instituições, tem conseguido atualizar seu acervo bibliográfico, colocando livros atuais e best-sellers à disposição do público em geral, e principalmente dos seus sócios, ou seja, daqueles que, através de suas contribuições, são os grandes responsáveis pela continuidade desta casa cultural. Estamos comemorando 175 anos da fundação da Biblioteca Rio-Grandense. Na realidade, é uma data que assinala a cultura do Rio Grande do Sul, porque é a mais antiga entidade cultural do Estado, como biblioteca e como casa de divulgação cultural. É bom lembrar que a biblioteca surgiu pouco depois do fim da Revolução Farroupilha, quando a nossa cidade tinha 109 anos de fundação e que passamos esse período de 109 anos com muitas oscilações nas nossas fronteiras, inclusive com 13 anos de governo espanhol que administrou a nossa cidade, de 1763 a 1776. A Biblioteca Rio-Grandense não é só um arquivo, só uma guarda de volumes, de livros, de obras artísticas e culturais. Foi também uma casa de cultura no mais amplo sentido. Se desenvolveu vários seminários, vários congressos, e aqui inclusive havia cursos de escrituração mercantil, de contabilidade, cursos de matemática comercial, de correspondência, que hoje são comezinhos, mas naquela época deu muita falta para a estruturação do comércio ainda incipiente. É bom lembrar que o Porto se consolidou na segunda quinzena do século passado, do século XX, e que hoje a biblioteca, com um prédio alteroso que já está incorporado
a visão histórica do nosso centro da cidade, é da década de 1940. Esse prédio aqui está, que sucede a um prédio anterior, que foi adquirido da Câmara de Vereadores, que foi alterado no estilo rococó, e em 1940 esse de linhas clássicas, que situou e sediou, melhor dizendo, a primeira entidade de curso superior da cidade de Rio Grande, que foi a Escola de Engenharia, que fundou-se aqui e se desenvolveu na década de 1950. Eu tive a honra de ser, durante 14 anos, diretor desta casa, por 3 vezes presidente, inclusive no Sesc Centenário, em que fomos muito prestigiados pelas autoridades estaduais e culturais, e que todos reconhecem o valor e a joia cultural que é essa instituição. Eu tenho que louvar as várias administrações que trabalharam nessa casa, porque isto aqui hoje é o resultado de uma soma de esforços que se desenvolveu por 175 anos, quer os administradores, quer os funcionários e também os próprios associados, que hoje são em número mais reduzido em razão dos meios eletrônicos, mas ainda os grandes pesquisadores e os grandes estudiosos vêm a essa casa para se aberrar, para correr e coletar os frutos aqui acumulados. Então, vou agradecer todos esses anos, todo esse acúmulo de conhecimentos que estão à disposição da população e sublinhar que durante muitos outros anos continuará a existir. Parabéns, biblioteca! Meu nome é Núbia Anciot, eu sou professora aposentada da FURG e queria parabenizar a Biblioteca Rio-Grandense pelos seus 175 anos, comemorados agora, dia 15 de agosto de 2021. Nossa biblioteca é motivo de orgulho para todos os rio-grandinos, nativos e aqueles por adoção como eu. Tenho ótimas memórias das realizações na biblioteca, entre elas por ocasião da chefia do Departamento de Letras e Artes, onde tivemos vários eventos celebrados na sua sala de leitura. Posteriormente, com o Núcleo de Estudos Canadenses e a Associação Brasileira de Estudos Canadenses na FURG, quando vieram vários escritores e professores do Canadá, e a visita à Biblioteca Rio-Grandense era inarredável. Nela, esse pessoal todo encantou-se com as raridades que a biblioteca abriga, a impressionante Flora Brasiliense, uma obra de Camões datada de 1880, por ocasião dos 300 anos do nosso poeta. Enfim, a biblioteca é uma relíquia que nós temos que preservar e zelar. Mais recentemente, um pouquinho antes da pandemia, em 2019, nós tivemos a organização, professor Francisco das Neves Alves, seu presidente, e eu, organizamos um evento, Seminário Internacional Carmen da Silva, na sala de leitura também. E tivemos a alegria de ver a sala repleta com professores da FURG e comunidade em geral. Neste momento de um Brasil tão complexo, tão escasso de manifestações culturais, é hora da gente celebrar e desejar um futuro melhor para a nossa biblioteca, que se ressente da escassez de recursos e também se ressente dos problemas atuais da pandemia, naturalmente. Em 2019, conforme eu dizia, professor Francisco e eu organizamos esse livro, consequência do seminário, para ler Carmen da Silva, e esse livro é um dos exemplos da chancela da biblioteca, entre os tantos que a biblioteca tem chancelado e que o professor Francisco tem publicado. Eu queria parabenizá-lo, ao mesmo tempo parabenizar toda a diretoria, o seu secretário executivo Marco Cunha, e desejar que em 2000, deixa eu fazer o cálculo, pelo 180º, 80º aniversário, daqui a 5 anos, que nossa biblioteca tenha a sala plena, como teve em 2019, com música,
com almas novas no meio dos livros raros e que nós possamos dar vivas, né, numa condição melhor à nossa rica instituição. A manutenção e conservação do prédio e do acervo, sujeitos a todos os desgastes advindos da ação do tempo, sempre foram tarefas árduas desempenhadas pelas diretorias ao longo da existência da biblioteca. A estes obstáculos somam-se uma série de outros, como a diminuição do número de sócios e as pesadas tributações que recaem sobre uma instituição sem fins lucrativos. Ainda assim, é necessário agradecer aos sócios que permanecem fiéis à causa, contribuindo com a instituição, além de empresas e entidades que têm colaborado, dentre as quais, para exemplificar todas as outras, podem ser citadas a Câmara Municipal do Rio Grande, a Fundação Cidade do Rio Grande, o 5º Distrito Naval, a Prefeitura Municipal do Rio Grande e a Universidade Federal do Rio Grande. Gostaria de parabenizar a Biblioteca Pública, Biblioteca do Rio Grande, pelos seus 175 anos e dizer aos meus conterrâneos, aos rio-grandinos, que ela é um acervo cultural fora de série, é inestimável para todos nós. A minha vida está muito ligada à biblioteca, porque toda a vida eu usei a biblioteca desde criança. Eu só me associei em 56, porque meu pai era sócio e eu usava com o cartão de sócio dele. E dizer a vocês que foi tão importante para mim a biblioteca, que eu e meu pai nos formamos juntos em Direito, sem precisar comprar um livro, só usando os livros da biblioteca. E ela tem para todas as disciplinas, tudo o que a pessoa quiser, encontram lá com facilidade. É nesse constante movimento de ação e reação, empreendido na interação entre as amplas dificuldades enfrentadas e a luta por manter em funcionamento uma das mais importantes instituições brasileiras do gênero, que a Biblioteca Rio-Grandense visa a prosseguir em sua incessante caminhada na seara do aprimoramento cultural de uma sociedade que tantas carências tem em tal campo. Trazer um público crescente de volta à leitura, fundamentalmente no que tange às crianças e à juventude, constitui intento primordial da biblioteca, que através de suas diretorias e com o necessário apoio integral da comunidade, pretende, em síntese, garantir que suas portas continuarão sempre abertas para todos. A Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, se orgulha muito de ter, ao longo da história, cruzado a sua história, a sua vida, com a vida da própria cidade do Rio Grande, em especial da nossa Biblioteca Rio-Grandense, por vários momentos. A Biblioteca Rio-Grandense ela está completando 175 anos, ela foi fundada como um gabinete de leitura em meados do século XIX, passou por vários locais, pequenos locais, localizados no centro da cidade, até, ainda no próprio século XIX, se estabelecer definitivamente no atual prédio na Rua General Osório, em pleno centro histórico da nossa linda cidade do Rio Grande, junto da orla da nossa Laguna dos Patos e do nosso centro histórico. Rio Grande é uma cidade histórica, profundamente repleta de patrimônios culturais, materiais e imateriais. E nesse contexto que nós temos então o surgimento de uma cidade portuária, de uma cidade operária, de uma cidade ao mesmo tempo pequena e que vai se tornando de porte médio, mas também com elementos de cosmopolitismo, em função do próprio porto, em função das diversas etnias africanas, europeias, do Oriente que aqui vão aportar. E essa profusão de culturas muito interessantes vão acabar cruzando a sua história com a história da cidade e da própria Biblioteca Rio-Grandense. A Biblioteca Rio-Grandense ela vai ser um ponto de apoio muito importante do ensino, do estabelecimento do próprio ensino superior, ainda há cerca de 50 a 60 anos atrás, aqui em Rio Grande,
recebendo cursos de ensino superior, cursos de graduação, que mais tarde seriam cursos que seriam federalizados, portanto, dando origem à Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, há cerca de 52 anos atrás. Portanto, esse é um ano muito especial, porque é um ano que, ao mesmo tempo que se comemora, nesse momento, os 175 anos da Biblioteca Rio-Grandense, um patrimônio do povo rio-grandino, do povo gaúcho, do povo brasileiro, também nós comemoramos 52 anos da Universidade Federal do Rio Grande. São duas instituições que, ao longo do tempo, foram se aproximando muito através de ações, de cooperações, de convênios, e da qual é uma das pedras preciosas, a Biblioteca Rio-Grandense, do nosso povo rio-grandino, da nossa cultura papareia. A Prefeitura Municipal do Rio Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, não poderia deixar de dar os parabéns para a Biblioteca Rio-Grandense na passagem dos seus 175 anos. Uma instituição não só histórica para todo o Rio Grande do Sul, para a nossa cidade, como para todo o país, que há muito tempo luta, uma luta difícil, muitas vezes bastante complicada financeiramente, num mundo em que o livro já não é, talvez para muitos, uma coisa essencial, mas em que essa biblioteca abriga um acervo maravilhoso, um acervo que é fonte de pesquisa para muitos pesquisadores internacionais que ainda vêm até o Rio Grande. Muitas vezes já foi anunciado o final do livro, né, com todas as tecnologias que a gente tem. Mas o nosso acervo ainda é muito raro, ainda merece ser digitalizado e ainda se constitui numa fonte de pesquisa inesgotável, né? Mesmo num mundo onde a informação é tão fecunda, onde a gente tem muita informação, existem aqui coisas raras a serem pesquisadas. O grande mote dessa biblioteca é a equipe que está por trás dela, né? É a sociedade que a mantém. É uma biblioteca privada, muitas vezes muitas pessoas não saibam disso, mantida com muito esforço desse grupo que luta por ela. Nesses 175 anos da biblioteca, os nossos parabéns e todo o nosso reconhecimento a esse trabalho para toda a cultura da cidade, do estado e do país. Rosto lindo de primavera, o beijo azul, teu corpo de flor. Teu corpo de flor era amor, não era. Como é possível serei a menina, navegar em você? Em tuas asas cristalinas acontecer. Estrelas, estrelas eu vejo em você, rebentam ondas, o amor há de viver. Estrelas, estrelas eu vejo em você, yeah, yeah, yeah. Estrelas, estrelas eu vejo em você, rebentam ondas, o amor há de viver. Eu vejo em você, yeah, yeah, yeah. Somos da última relva dos sonhos, do beco sem saída, da resistência às pedras, que arde no ar a vida. Teu rosto lindo de primavera, um beijo azul. Teu corpo de flor era amor, não era. Estrelas, estrelas eu vejo em você, rebentam ondas, o amor há de viver. Estrelas, estrelas eu vejo em você, yeah, yeah, yeah. Estrelas, estrelas eu vejo em você, rebentam ondas, o amor há de viver. Eu vejo em você, yeah, yeah. Teu rosto lindo de primavera, beijo azul, teu corpo de flor. Teu corpo de flor era amor, não era. Estrelas, estrelas eu vejo em você,
rebentam ondas. O amor há de viver estrelas, estrelas eu vejo em você. Yeah, yeah, yeah. Estrelas eu vejo em você. Entre navios de partida eu vejo em você. Estrelas, estrelas eu vejo em você. Rebentam ondas. O amor há de viver estrelas eu vejo em você. Yeah, yeah. Biblioteca Riograndense, 175 anos de história. Exemplo vivo de nossa cultura.